Toda a humanidade foi criada e toda a humanidade foi condenada à morte. Porque o salário do pecado é morte, em Adão todos pecaram. E Jesus andou entre os homens escondidos. Nasce do ventre de uma mulher, como estava profetizado. Nasceu em Belém. Cresceu na Galileia, Cafarnaum, a vida adulta é dele. E todo mundo andava com ele por perto. Ele ia para a sinagoga, ensinava vários textos bíblicos. Indo para Nazaré, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Costumeiramente ele frequentava, era um que frequentava. Ninguém sabia que ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro. Por isso, um dia ele pergunta para Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Aí ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Resposta natural seria: filho de José e de Maria, o carpinteiro. Nasceu no nosso meio, cresceu entre nós. Mas Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo, que é o Cristo? O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o Messias que vem em carne para ser crucificado e moído pelos pecados do homem. O Cristo é o substituto da sentença condenatória que condenou todo homem ao inferno. O mundo inteiro condenado ao inferno. Em Adão, toda a humanidade foi criada e toda a humanidade foi condenada à morte. Porque o salário do pecado é morte, em Adão todos pecaram. E todos morreram, espiritualmente morreram. Viraram criaturas só. Criatura não é filha de Deus. Criatura não é filha de Deus. Por isso Jesus, quando ressuscita, fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. E quem não crê será condenado. Criatura não é salva. Criatura é condenada. E aí você vai entender perfeitamente a história de João 3. Porque Deus amou o mundo de criaturas. Deus amou as criaturas, podia substituir o mundo por criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A criatura formada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, foi formada para ser filho. O pecado tirou o DNA do Pai. O pecado deixou só o DNA de criatura. E aí, como o homem não pode ficar junto de Deus em pecado, como não há como permanecer no céu em pecado, por isso o anjo foi expulso. Deus fez o plano para salvar o homem e limpar ele do pecado. E qual é o plano? Deus amou o mundo, pode trocar por criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem perece tem vida eterna? Tem vida eterna no inferno. A eternidade mora no coração do homem, e o homem é um espírito. Ele tem um corpo para ele ter legalidade para andar na terra. Mas ele é um espírito. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Ele tem uma alma, é uma porção também sobrenatural, para relacionar-se na horizontal, com pessoas. Quando Deus fala: não é bom que o homem viva só, ele não estava só, Deus ia conversar com ele na viração do dia. Não é bom que o homem viva só, vou dar família para ele. Ele precisa ter amigos, ele precisa ter família, ele precisa ter relacionamentos. A alma é uma porção da escolha, da decisão. Por isso Deus fala para cuidar da alma. Porque as suas escolhas vão determinar a sua eternidade. Hoje eu conversando com a Prisla, estávamos falando sobre casamento, e eu falei: Prisla, a maior escolha que fazemos na vida é Jesus. Porque vai definir a nossa eternidade. Onde passaremos 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, trilhões de anos. E a segunda maior escolha é o cônjuge. É com quem vamos fazer uma aliança de vida. Deixar uma genealogia, filhos, netos, bisnetos, tataranetos.
Amanhã pela manhã eu vou falar para a família que eu convido você a estar aqui amanhã. Eu convido você a estar aqui amanhã. E a alma, ela vai escolher para onde você vai. Quando Deus fala que o nosso coração é enganoso, Ele está falando de alma. Coração na Bíblia é alma. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. É a porção que Deus fez para fazer escolhas. Escolha de obedecer ou de desobedecer. E o que é pecado? Pecado é você desobedecer a Deus. Ou faz o que Ele falou para você não fazer, ou não faz o que Ele falou para você fazer. Tem hora Deus fala para fazer, e tem hora Deus fala para não fazer. Ele, nas leis dele, Ele deixou a lei maior, que são os 10 mandamentos. A lei maior de Deus são os 10 mandamentos. E lá tem itens de fazer e itens de não fazer. Não farás para ti imagem de escultura. Não. É lei de ordem omissiva. Omita-se, não faça. Como juiz eu vou dizer para você, tem leis de ordem omissiva e tem leis de ordem comissiva. Omissão, não faça. Comissão, faça. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não darás falso testemunho. Não furtarás. Não, 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 não. Mas tem ordem também. Honra teu pai e tua mãe. É ordem de fazer. Então, quando você faz o que Deus diz para não fazer, ou quando você não faz, você está cometendo pecado. E o pecado abre portas no mundo espiritual. Quando Deus fala para Caim, o pecado já a porta, te cumpre dominá-lo. O pecado vai abrir uma porta entre o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo espiritual está envolvendo o mundo natural. E as chaves estão na mão do homem para abrir portas ou para fechar portas. E quando ele abre portas pelo pecado, o demônio entra. E segundo Jesus, entra para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. E para você ter uma ideia, o que os demônios fazem? Leia o livro de Jó. Você vai ver, tira a saúde, mata os filhos, acaba com os negócios. Ele entra no mundo natural para fazer um estrago. Mas é o homem que convida pelo pecado. Abre a porta. Você conhece a Bíblia? Tem um texto muito interessante. Um homem tetraplégico. No tanque de Betesda, 38 anos. 38 anos aquele homem não podia se movimentar. Tetraplégico. Se fosse só paraplégico, tinha uma muleta e podia correr até a água. Mas não podia, porque ele estava deitado. E não tinha ninguém para ajudá-lo a descer as águas. Jesus cura aquele homem. Depois ele encontra com aquele homem na sinagoga. O homem curado foi adorar. Ele fala para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior do que ser tetraplégico. Vai que tem. Então aquela tetraplegia era pecado, era decorrer de pecado. Era enfermidade espiritual, era demônio no corpo daquele homem. O demônio fazia ele ficar preso na imobilidade, estava certamente na medula dele. O demônio pode entrar em que lugar do corpo humano? Qualquer lugar que ele quiser. Essa mulher tinha demônio na coluna, a encurvada. Esse homem que estava no leito 38 anos tinha demônio em todos os seus movimentos, então era na medula. O menino surdo-mudo tinha nas cordas vocais, no ouvido. O demônio pode entrar no seu cérebro, na base do seu cérebro, no hipotálamo, no lugar onde a libido, o desejo sexual acontece, e endemonizar o seu desejo sexual. Fazer a mulher ter desejo de sexo só anal. Sodomia, proibida por Deus. Tudo que Deus proíbe, o diabo gosta. Tudo. Pastora, mas eu só tenho prazer no sexo anal? Pois é demônio. Como assim, pastora? É demônio. Porque essa parte do teu corpo, pergunta para qualquer médico do mundo, não tem glândula do prazer. Não tem. Você tinha que sentir dor. Como uma criança que você introduz um supositório grosso e ela vai sentir dor. Se você sente prazer, porque tem demônio na sua libido, na parte do seu cérebro, que produz desejo sexual, tudo começa da cabeça. Não acredito, pastora. É? Então me responde, como é que um homem de 40 anos pode desejar um bebê recém-nascido?
É demônio. Existe isso, pastor? Existe. Uma mulher pede ajuda, acaba de ter um filho, cansada como toda mamãe de bebê novo. O bebê tem 2 meses, não dorme direito, chora. E ela cansada, mas o marido é bonzinho. O marido ajuda o tempo todo. Mesmo trabalhando, quando ele chega em casa para ela descansar, ele cuida da criança, ele dá banho na criança, ele troca a fralda. Ele é tudo de bom ponto com esse marido. E ele se oferece: querida, deixa que eu cuido da criança, pode dormir, vai descansar. Você está com sono, vai deitar cedo, deixa comigo. Até que um dia, ao devolver a criança, ela sente cheiro de esperma na criança. Como que a criança está cheirando de esperma? Aquele homem, possuído por demônios, um demônio na sua libido, ele tinha prazer em trocar a fralda da criança para manipular o sexo da criança. Ninguém sabia, porque não machucava. Acariciava só. E tinha desejo sexual de fazer isso. E se masturbava, alisando o seu bebezinho. Isso é o quê? Isso é demônio. Isso é demônio no cérebro de uma pessoa. E o demônio entra quando você abre a porta pelo pecado. O pecado já essa porta te cumpre dominá-lo. O mundo espiritual está à porta do mundo natural. Está do lado de fora. Terra, mundo natural, matéria. Mundo espiritual, região celestial, céus, invisível, paralelo, envolvendo o mundo natural. Por que Jesus em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Só se você abrir, porque você tem o domínio do mundo natural. É você que convida quem você quer para o mundo natural. É você que escolhe o visitante que você vai trazer para a sua vida no mundo natural. Ou Jesus ou o diabo. E não tem um terceiro reino. É luz e trevas só. No mundo espiritual, só luz e trevas. Por isso Jesus fala: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É uma ambivalência de reinos. Império das trevas e reino da luz. Império das trevas e reino da luz. Paralelo, invisível, mas real.